Tema de hoje, línguas estranhas. Hoje o tema é pesado, hein? O tema é pesado. Esses irmãos aí que estão sendo alimentados de leite, hoje tem comida sólida. Hoje tem comida sólida. E não engasga não, viu? Não engasga não, porque se engasgar, não engasga. Pega seu papel, sua caneta. Vem comigo no vídeo aí logo após a vinheta. Línguas estranhas. Hoje nós vamos conferir na Bíblia as línguas que são faladas na igreja hoje em dia e o que tem na Bíblia. Vamos ver se o que está falando na igreja condiz com o que está na Bíblia. E se tiver tudo ok, nós vamos dar um 10 no final do vídeo aí. Agora, se não, ai. Bom, para a gente entender de línguas, a gente vai voltar lá no começo do mundo, quando Deus confunde as línguas. Se você pegar Gênesis 11:1, você vai ver que na terra era uma só língua. Não tinha outro idioma, era uma língua só. Então Deus falava com o homem. Se você for ler ali em Gênesis 3 ali, Deus apresentando ao homem, conversando com o homem antes do pecado, né? Isso antes do pecado. Era uma língua só. E aquela língua ali rendeu muito tempo até chegar em Torre de Babel. E quando chegou na Torre de Babel, o povo queria fazer uma torre tão alta, que a gente sabe que isso não ia ter como, né? Como é que vai fazer uma torre de tocar nos céus? Não tem como. Mas aí Deus pegou, viu como estava começando a bagunçar as coisas, foi lá e confundiu a língua. Gênesis 11:7 vai falar que Deus confundiu a língua. Aí depois que Deus então confundiu ali a língua ali, o povo se juntou e no dia de hoje existe o quê? Várias línguas. Por isso que existe várias línguas. Então agora voltando para o tempo de Jesus. Jesus veio, morreu na cruz, depois ressuscitou. Ele vai dar um mandamento para o povo. Que povo? Os discípulos que andavam com ele ali. E qual que era o mandamento? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Vamos ler lá, Marcos 16, versículo 15. Vamos ler. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Bom, aqueles homens eram homens iletrados. Fala que Pedro, João eram homens iletrados. Vai terminar em Atos, capítulo 4, versículo 13. São homens iletrados. Então não tem como sair por todo mundo para pregar o evangelho. Teria como? Não, só através do milagre. E que milagre seria esse? As línguas. No verso 17, vamos ler o verso 17, ao que Jesus vai falar com eles. Versículo 17. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Está tudo de acordo, Então quer dizer então que o discípulo ia falar novas línguas. Aí sim ele teria como pregar para todas as nações. Isso aconteceu aonde? Aconteceu em Atos. Vamos ler Atos. Jesus vai falar para eles não ausentar de Jerusalém até cumprir a promessa. Atos 1, versículo 4, 5 e 8. Vamos ler. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai que disse, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O 8, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. Aí sim, está tudo de acordo. Jesus falou que ia falar novas línguas, o Espírito Santo ia batizar eles, aí eles iam começar a falar em novas línguas. E aonde aconteceu isso? No capítulo 2. Vamos lá, Atos 2. A partir do versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo,
as quais pousaram sobre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Viu? Jesus falou que ia falar novas línguas e aconteceu. Agora está pronto para ir para todas as nações pregar. Porque o sinal da língua é para quê? Pregar para todas as nações. Esse é o sinal. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos? Viu? Jesus falou da promessa, a promessa aconteceu, agora começou a pregar para todas as nações, através da língua. Inclusive ali tinha gente de todas as nações. Porém, os discípulos vai sair para poder fazer isso, né? E no versículo 14, o povo não entendeu o que estava acontecendo, Paulo vai explicar o que estava acontecendo. Paulo não, Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutais as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. O que é profetizar aqui? Eles estão falando, está falando de Deus na própria língua de cada um que ali estava. Essa passagem aqui de Joel aqui, quem não conhece, vai lá e lê depois. Vai estar em Joel 2, capítulo 2, versículo 28 em diante. Lá Joel, Deus já tinha falado para Joel, já tinha mostrado isso para Joel, e Joel profetizou para o povo, falou para o povo sobre essa passagem. Então quem não conhece, vai lá depois e vê. Bom, e agora? Agora vai chegar em Coríntios, 1 Coríntios. 1 Coríntios vai falar no capítulo 14, a partir do verso 1, sobre as línguas. Mas muita gente interpreta essa passagem errada. Por quê? Porque eles pensam que isso é algo espiritual que está acontecendo em Coríntios. Eu vou mostrar para vocês que não tem nada de espiritual acontecendo em Coríntios. Não sai do vídeo não, viu? Sai não. Sai do vídeo não. Espera aí. Você vai surpreender com o que está escrito na Bíblia e o que está sendo feito nas igrejas. Você vai ficar abobado com o que está acontecendo. Em 1 Coríntios 14 e 1, vai falar o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistério. Esse versículo aqui está bem escuro, né? Está escuro, está difícil de entender. Mas você vai ver que a Bíblia vai nos clarear. Vai clarear para a gente esse versículo aqui, o versículo 3. Então, isso foi tirado de todo o contexto. O povo só lê isso aqui, mas tirou do contexto. Tem que pegar isso aqui e tem que ler dentro do contexto que está esse texto aqui. Ó. Eu não posso só pegar isso aqui e falar por esse versículo. Vamos ver o 3 também. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E o que fala em língua estranha, edifica a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu vou falar uns pontos aqui que tem que ter, a pessoa precisa seguir esses pontos. Que a Bíblia, o que acontece? Nos alerta sobre isso. Sobre falso profeta, sinais, milagres. Não quer dizer que em nenhum lugar se está acontecendo milagres, sinais. Aquilo ali não quer dizer que Deus realmente está naquele lugar.
Porque em qualquer religião, pegue para vocês verem, em qualquer religião sempre tem alguém contando algo extraordinário que aconteceu com ele. Qualquer religião. Então eu não posso focar nos sinais, eu tenho que focar na Bíblia. Jesus alerta em Mateus 24 sobre falsos profetas. Em Mateus 7:23, também ele está alertando o povo. Então não foca naquilo que você está vendo, mas sim no que está escrito. Paulo fala que não anda por vista, mas por fé. Se eu focar em tudo que eu vejo, eu vou acreditar em tudo. Em tudo. O que acontece? Vou mostrar para você uma coisa que aconteceu com Moisés e Faraó. Moisés vai lá para pedir Faraó para soltar o povo. Aí ele vai mostrar um sinal para Faraó. Arão pega a vara e joga no chão a vara. Vira uma serpente. E o que acontece com o mago também da parte de Faraó? Joga também a vara e também vira uma serpente. Viu que não tem nada a ver com sinais? Se eu fosse olhar assim, quer dizer então que tem um Deus também na vida daquele mago. Não é assim que eu tenho que olhar. Os irmãos hoje em dia, o que eles gostam? Eles gostam muito desse negócio do profeta. Adora profeta. Eu vou fazer um vídeo só falando de profeta e vou mostrar para vocês que não existe profeta e nem profecia no dia de hoje. Vou mostrar para vocês. Só que é o seguinte, você vê acontecendo algo quando existe um profeta na igreja, né? Que eles falam que ele é profeta. Ele chega lá e fala de CPF, identidade, consegue falar algumas coisas que tem alguém lá dentro que está acontecendo do jeito que ele está falando. Mas eu não posso focar nesse tipo de coisa. Porque Deus também fala que aquele povo que está perecendo, ele envia também, Deus envia a operação de erro. Se você pegar Tessalonicenses ali, você vai ver no 2, que aquele povo que perece, Deus envia a operação do erro para essas pessoas. Então não foca em sinais nem milagre dentro da igreja. Não foca nisso. Foca no que está sendo pregado. Beleza? Vamos lá. Aqui em 1 Coríntios, por que no verso 2 está falando assim, ó? Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistério. Por que ninguém entende? Porque a língua é um sinal pro mundo. Pro mundo. E não tem nada de labachúria, churianda, na bacia da caneca, não. Não tem nada disso, não. É idiomas. Eu vou mostrar para vocês aqui dentro no contexto de 1 Coríntios e com várias passagens na Bíblia que é idioma. Por que ninguém entende? Porque o sinal é para o mundo. E está falando na igreja? Não vai entender mesmo não, vamos lá. Em espírito fala de mistério. Olha o 4, o versículo 4. E o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a Deus. Edificar também não é se santificar também não. Edificar não é se santificar. Vou mostrar para vocês também. E outro ponto que ninguém reparou esse ponto. Quer dizer, então, se fosse algo espiritual, quer dizer que Paulo está corrigindo o Espírito Santo? Não tem sentido. E se for algo espiritual também, quer dizer que o Espírito Santo está fazendo o povo errar. Não, aqui é coisa carnal. Recebeu o dom e está usando o dom de forma errada. Por que é carnal? Se você pegar 1 Coríntios 3:1, é uma igreja carnal. Essa igreja aqui, tudo que acontecia, que chegava nessa igreja aqui de Coríntios, dava problema. Olha aí para você ver, 1 Coríntios 3:1. Olha o que Paulo fala, ó. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Então, não foca nas coisas da igreja de Coríntios. Lá sempre o trem fica bagunçado. Vamos voltar no 14. Vamos ao primeiro passo aqui. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém entende. Em espírito fala de mistério. Porque ninguém entende, o sinal é para o mundo. Versículo 22. Vamos lá no 22 para vocês entenderem. Nós vamos ler também o 21. Ó. Está escrito na lei, porque por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. 22 agora, ó. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis,
E os fiéis ficam lá, ó, você viu fulano, foi renovado, foi batizado no Espírito Santo, falou em língua, você viu que bênção, que não tem nada disso, nada. O sinal é para o mundo, para o mundo. E a profecia não é um sinal para o mundo, para os infiéis, mas para os fiéis. A profecia sim, é um sinal para os fiéis. A profecia o quê? A profecia não vem de Deus, falando ao homem. E quem vai acreditar na profecia é só quem está lá dentro já, porque já tem todo já tem todo o conteúdo, sabe quem é Deus, sabe quem é Cristo, ele vai acreditar na profecia. Agora a língua era para levar a palavra de Deus ao mundo, para falar de Deus, falar de Cristo, pregar o Evangelho, para depois a pessoa sentir lá no fundo que estava errando, que era uma pessoa falha, e ele se entregar. É isso aí. Vamos voltar aqui no versículo 4, viu? O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que é edificar a si mesmo? A pessoa confunde santidade com edificar. Edificação não é a mesma coisa de santificação. Edificar, tem parte na Bíblia que vai mostrar que uma hora é construir, outra hora levantar, ficar firme. E isto é edificar. Por que edificar? É para você ficar firme contra os falsos profetas. O que é falso profeta? Vou falar um falso profeta. Chega uma pessoa que pega um lenço, unge o lenço e dá para o povo. E a pessoa não está edificada, firme na palavra, e pega esse lencinho ungido e sai encostando nos outros. Ai, por acaso ele encosta numa pessoa, a pessoa foi curada. Aí ele vai, você acha que vai jogar esse lenço fora? Eu falei, não, tem poder sim. Ó. Aí você vê, as pessoas falam que não é, mas tem poder, a pessoa foi curada. Não tem nada a ver, é porque Deus deixa a coisa acontecer. Seja qual for a religião, Deus deixa acontecer alguma coisa. É normal. Isso não vai mudar nada não. Senão, então vou ter que crer em tudo que eu vou ver então. Porque em todo lugar vai ter alguma coisa assim. Beleza. E quem está edificado, firme, ele não vai abalar com essas coisas, ele não vai tocar. Ele vai ficar firme ali, para você perder tempo. Quando Deus vai me abençoar, ele abençoa sem manobra nenhuma. Chega de manobra. Então vamos lá, o que é edificar? Vamos pegar Coríntios, 1 Coríntios 3:10. Olha o que Paulo vai falar, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, ou a mesma coisa, outro constrói. Se você ler na NVI, na Bíblia NVI, você vai ver lá que é construir. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, o 11, hein? Olha o 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Edificar é construir sobre ele. Pronto. Vamos ler mais aqui. Vamos ler Romanos 15. Romanos 15, versículo 20. Vamos lá, versículo 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Quer dizer o quê? Para não construir sobre outro que já tenha construído. Olha aí para você ver. Vamos ler mais um aqui em Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. 21, olha o 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Viu o que é edificado? É isso, ficar firme, crescer junto. E quando fala em língua, o sinal é para o mundo. Se você que eu li no versículo 22, lá de 1 Coríntios 14, o sinal é para o mundo. Eles estavam usando dentro da igreja. Então o que Deus estava levando para eles, só estava
deixando eles só firmes, só aquele povo firme. E aí Paulo vai lá corrigir eles. Vamos ler mais um ainda. Em Colossenses 2, versículos 6 e 7. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ó, você não vê apóstolo ensinando a pessoa a fazer 21 dias de Daniel, jejum de Daniel, campanha no monte não sei de quê, campanha das 7 portas abertas, culto não sei de quê, culto, tem tanto nome de culto que a gente nem conta, né? São tantos cultos que dá para ficar de bobeira. Aí o que é edificado? Ficar firme nisso. Olha o 7, ó. Arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Olha o 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Lencinho ungido, martelinho não sei de quê, leva o pão e põe dentro do seu armário que Deus vai multiplicar. Esse tanto de manobra, não tem essas coisas. E quem não está edificado aqui, que nem está escrito em 1 Coríntios 14, versículo 3, vai desabar quando vier o falso profeta, com esse ensinamento que não tem nada a ver com a Bíblia. Entendeu? Isso é edificar. E o que é santificar? Santificar é diferente. Você já foi santificado em Cristo. João 17 vai falar. Vamos lá em João. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem é a palavra? Em João 1, você vai ver quem é a palavra. João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Quem que estava no princípio com Deus e era Deus? Quem que estava no princípio com Deus? Cristo. Cristo é a palavra. Vamos ler Apocalipse 19, versículo 11, 12 e 13. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Cristo é a Palavra de Deus. Quem te santificou foi Cristo. Hebreus 2:11. Nada pode santificar o ser. É jejum, é campanha, é não sei o que. Não tem manobra nenhuma. Você foi santificado uma vez só. Só que isto está na graça. Se você ler a graça, você vai ver que você está santificado, sim. Agora, se você ler parte da lei, que muita gente faz, né, fica confundindo os dois pactos, aí você não é santo, não. Aí você é miserável, pecador. Então, é a graça que te mostra que você é santo. Então, vamos lá, ó. Hebreus 2:11. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. 10:10 de Hebreus. 10:10, ó. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Foi só uma vez só. 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Uma vez só. Viu aí? Vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 25, 26 e 27. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo entregou por ela,
para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja. Olha aí, ó. Olha isso aqui, ó. Você é desse jeito. Aceita essas verdades aqui, ó. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso é você. Errar todo mundo erra, mas Cristo te vê dessa forma. Deus te vê dessa forma. E isso foi feito de graça. Você não precisou fazer nada. Vamos ler Romanos 3 e 24. Vamos ler também o 23, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente, ó, pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Então pronto, santificar não é a mesma coisa de edificar. O povo confunde isso na igreja, edificar com santificar. Então não é. Outro ponto que eu falei lá, se fosse alguma coisa que não fosse carnal, Paulo não tinha esse dever de... Paulo não podia ir lá corrigir ninguém, não. Ele vai estar corrigindo o Espírito Santo? Não, era uma coisa carnal que estava acontecendo. E Paulo vai pôr regra naquilo ali. Certo? Agora, tem mais ali ainda. Por que é idioma? Eu não vou ler todo o texto não, mas você vai lendo ali que Paulo vai repreendendo eles, explicando tudo certinho. No versículo 18, olha o que Paulo vai falar com eles. No versículo 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua de que vós todos. Se o sinal da língua aqui, ó, de sorte que as línguas são sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Por que Paulo falou que dá mais graça, Paulo fala que dá graças ao Deus dele, mais do que o povo todo ali, porque fala mais língua que todos. Por quê? Paulo rodava para todo lado e falava várias línguas. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um monte de língua que Paulo fala. Paulo era bem linguarudo, poliglota. Eu nem sei se essa é a palavra que usa, mas que Paulo falava língua demais, falava. Por isso que ele vai repreender o povo, que o povo, o sinal era para o mundo, eles usou dentro da igreja. E como que a igreja conseguiu confundir isso aqui, falando que é língua de anjos? Não, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, 1, ainda se eu falasse a língua dos anjos, não quer dizer que Paulo falava a língua de anjos, não, porque anjo, onde você colocar ele vai falar a língua. O anjo fala qualquer língua, é só pôr ele lá, põe ele aqui, põe os Estados Unidos, onde que pôr ele vai falar línguas. Só que Paulo falava mais língua que aquele povo tudo. Aí ele vai e fala com o povo, tipo assim, exortando ele, falando que fala mais língua. Agora falar assim que isso aqui é língua de anjo, labachúria, churianda, labacena, caçamba, não tem nada a ver desse trem, dessa língua que está na Bíblia. Essa língua é coisa carnal que eles inventou. E você vai pedindo. Balacheta, balahaus, meio da hora vai começar a falar essa língua aí. Então, cuidado, essa língua que está aí não é a língua que está na Bíblia. Agora a gente vai ver a quantidade de língua que Paulo fala. Bora lá. Atos 20, versículo 1. Você vai ver que Paulo fala grego. Olha, 1 e 2 de Atos 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os seus discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio a Grécia. A língua que é falada na Grécia é grego. Vamos confirmar isso aqui em Atos 21 e 37. E quando ia introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Quer dizer então que Paulo conversou com ele na língua grega. Aí, mas sabes o grego? Aí ele fica meio bobado aqui, ó. Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco celebre,
na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permite falar ao povo. Então Paulo falava grego. Ele estava na Grécia, em Chipre também. Ele pregava em Chipre e lá também a língua grega. Agora, Paulo vai dirigir o povo em outra língua agora. Acabou de falar o grego, agora olha quem vai falar. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez um sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, Paulo falou em língua hebraica. Olha aí para você ver. Grego, hebraico. Tem mais língua. Em Atos 14, 1, o povo vai falar em língua licaônica, quer dizer, língua licaônica, e Paulo entende também aqui, ó. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós? Olha o 14. Paulo entende, e o que Paulo faz? Olha, 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, Barnabé também entendeu. E Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade ao Deus vivo, que vos fez o céu, a terra e o mar e tudo quanto nele há. Paulo usando a língua dele, pregando, porque ele sabia mais língua que todos, ele rodava mais que todos. Não acaba não, não termina por aqui não. Atos 27, 1 ao 6, 27, versículo 1 até o 6, ó. Aqui Paulo fala italiano, porque aqui para ele estar no meio desse povo, ele tinha que falar italiano, né? Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregamos Paulo em alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Aí, Paulo também falando italiano, você lê até o 6 aí depois, ó. Vamos lá no versículo 6, ó. Achando ali o centurião, um navio da Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Paulo rodava no meio desse povo todo. Não termina aqui não. Paulo fala também espanhol. 15, 24 de Romanos. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós depois de ter gozado um pouco de vossa companhia. Olha o versículo 28, ao 28. Assim que, concluindo isto, e havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha. Paulo também falava espanhol. Paulo também tinha igreja na Espanha. Eram várias línguas que Paulo falava. Tudo aqui encaixa, nada está fora de contexto aqui. O que está na igreja está fora disso aqui. Mas Paulo também falava mais língua também. Em Atos 19, Paulo pregava na Ásia. E você sabia que na Ásia são várias línguas? Eu vou citar aqui algumas línguas faladas na Ásia. Paulo também pregava na Ásia. 19:31 de Atos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Que Paulo vai ter amigo lá na Ásia para quê? Se não fosse tudo envolvido com a palavra de Deus. Para pregar na Ásia, Paulo tinha que saber alguma dessas línguas aqui, ó. Vou ver aqui, ó. Essas são as línguas que são faladas, algumas línguas, são várias. Mas eu peguei 4 línguas. Russo, chinês, hindi e inglês. São das principais línguas faladas na Ásia. Para Paulo pregar na Ásia, ele tinha que saber alguma dessas línguas. Então Paulo falava várias línguas. Paulo não ficava assim não, ó, o dia todo. O Shurianda, Shamanaia, o Rabacheia, no Shinakaya, Tatatá, Lalala, Bachacata, Navelá. Não existe essas línguas. Então Paulo não falava Shurianda, começava cedo até de noite.
Não, ele fala mais língua porque ele sabe mais idioma que aquele povo todo. Tá certo? Tá esclarecido? Tá esclarecido. Não quer não? Não quer aceitar não? Aí você pode falar o que você quiser falar, sabendo que você não está de acordo com a Bíblia. Bíblia é o nosso ato de fé. É o que a gente tem que seguir, o que está na Bíblia. Não o que eles estão fazendo dentro da igreja. Certo? Então é isso aí. Esse é o vídeo. Línguas estranhas. Compartilha o vídeo aí. Inscreve no canal aí. E bora aí que vai vir mais vídeo para nós aí. Beleza? Até mais.